Boa tarde, quarto ano. Nós vamos hoje fazer uma revisão dos nossos assuntos que foram no cronograma de vocês para a prova, certo? Já a nossa prova do terceiro bimestre. Então, foram 4 assuntos. O primeiro assunto é o Sermão da Montanha, se encontra na página 65. O segundo assunto é Jesus transforma a vida de Zaqueu, na página 68. Terceiro, o amor, na página 71 e 72. E o quarto assunto, Jesus lava os pés dos discípulos, na página 76 e 77. Ok? Então, o nosso primeiro assunto de hoje, na nossa revisão, é o Sermão da Montanha, na página 65. Esse assunto, ele fala sobre as bem-aventuranças, certo? Então, o que são essas bem-aventuranças? Pelo texto, né, nós já tivemos a aula. Essa aula ela foi dada com a tia Clemilda. Vocês vão observar, melhor dizendo, que são esperanças, aonde Jesus tem, né, onde ele fala para cada um de nós o que pode acontecer com cada um, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com as nossas ações. Então o texto ele diz que Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E ele os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então o texto ele nos mostra realmente, né, o que Jesus tem reservado para cada um, de acordo com o que nós acabamos de ver, que diz no texto, né? Quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está falando de quê? Daquelas pessoas que são humildes, que realmente, né, tem esse espírito, na verdade, do que ele fala, né? Os pobres de espírito não quer dizer um pobre de condições financeiras, né? Ele fala de pessoas realmente que, vamos dizer, tem uma vida meio que distanciada, né? Meio que desagarrado dele mesmo. Então ele diz o quê? Que deles será o reino dos céus, porque tem muitas pessoas que se consideram, não se vê dessa forma, que eles, perante Deus, né, não são pessoas, vamos dizer, dignas de herdar o céu, pelos seus atos, por exemplo, que eles fazem, eles acham que eles não são dignos de ter essa parte, né, desse reino. Então Jesus fala que dele será o reino, ou seja, de todas as pessoas, né? Quando ele diz bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele fala sobre aflições, algumas coisas que a gente passa por aqui enquanto estamos nessa terra, alguns sofrimentos, mas que um dia tudo isso vai passar, né, e que teremos o consolo. Os mansos, quando ele fala bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então Jesus falando sobre os mansos, né, ele mostra que nós devemos ser humildes, devemos realmente nos humilhar diante das situações, não no termo de humilhar-se para os outros, no sentido de piedade, né? Mas que sabemos ser sábio diante das situações, não revidando, né? Você podendo não revidar. Sendo manso é resolver na maior calma que você puder o problema o qual você está passando. Nunca reagir com violência, né? Agir com violência, enfim. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. Então,
aqui na Terra, sim, né? É possível nós passarmos por alguns problemas, inclusive pagar por algo que você não fez. Ele fala aí da questão da justiça, né? Que essa justiça, a melhor que nós podemos esperar realmente é a justiça de Deus. Quando ele fala os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não somente, né, olhando para nós mesmos, mas quando temos misericórdia realmente de pessoas realmente que precisam da nossa ajuda, que estão ao nosso lado, que nós possamos estender as mãos, porque dessa recompensa também vem para a gente do céu. Os limpos de coração. Nessa parte, a questão dos limpos de coração são aqueles que não carregam maldade, são aqueles que não fazem, né, coisas más, que não guardam rancor, enfim. Então, o texto Sermão da Montanha fala sobre as esperanças, né, as bem-aventuranças, são promessas de dias de vida melhor que Jesus tem para cada um de nós. E agora a gente vai para o próximo assunto, na página 68. Jesus transforma a vida de Zaqueu. Então essa história ela é bem interessante, porque ela mostra pra gente, né, que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. O amor dele é incondicional para com todos nós. Então, o texto ele fala, né, que Jesus, em certo dia, andando por Jericó, atravessando a cidade de Jericó, encontra um homem, né, chamado Zaqueu. Zaqueu tinha uma profissão, ele era chefe dos cobradores de impostos. E Zaqueu, ele fazia algo de errado. Ele cobrava, né, mais do que ele deveria cobrar de imposto das pessoas. Então ele era desonesto nessa questão, na cobrada de impostos, ou seja, ele roubava as pessoas, né? E Jesus ele não se agradava das ações de Zaqueu. Porém, naquela cidade, Zaqueu via falar, né, que Jesus estava naquela cidade e uma multidão muito grande, né, acompanhava Jesus. E Zaqueu era curioso para ver. O que Zaqueu faz? Ele escuta o povo dizendo que Jesus transforma a vida, que Jesus curava. Então Zaqueu resolve, naquele dia, ver Jesus, pelo menos ver Jesus passando. E como ele era um homem de estatura, né, pequena, ou seja, ele era um homem baixo, ele subiu na árvore. Nessa árvore, o objetivo de Zaqueu era ver Jesus. Mas Jesus já sabia, né, da existência de Zaqueu. E ao passar naquela árvore, Jesus diz para Zaqueu descer da figueira, né? Que naquele dia Jesus ia passar na casa de Zaqueu. Ele ia cear na casa de Zaqueu. E Zaqueu, logo espantado, né, se imaginou como que Jesus ia pousar na casa de Zaqueu, já que Zaqueu era um homem que praticava coisas erradas, né? Ele desobedecia a Deus. Então Zaqueu desce depressa, como diz Jesus, né? O próprio texto fala, e começa a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador, ele rouba nos impostos. Então Zaqueu levantou e disse ao Senhor: escuta, Senhor, vou te dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse para Zaqueu o quê? Que hoje a salvação entra na tua casa, porque o Filho de Deus ele veio para quem estava perdido, ou para quem está perdido. E ali mostra a história que Zaqueu naquele dia fez um concerto, né, com Deus. Então ele se arrepende do que ele fez e volta, né, atrás, devolvendo às pessoas 4 vezes mais até daquilo que ele cobrava antes. Então o texto ele deixa bem claro que as pessoas, quando cometem algum erro, né, cometem algo de errado, elas têm a chance de voltar atrás, de arrepender e tornar-se uma nova criatura. E foi para isso que Jesus veio, né, para salvar principalmente aqueles que estavam perdidos, ou que se achavam que estavam perdidos, certo? Então o texto deixa bem claro que Jesus ele nos ama, ele não gosta das nossas ações, das coisas erradas que fazemos, ok? Dando prosseguimento à nossa aula, agora falando sobre o amor, na página 71 e 72. Amor esse que tanto nós
pronunciamos essa palavra, né? A palavra amor. Mas o que será mesmo o amor? Nós observamos que muitas pessoas falam realmente que o ama, né? Muitas pessoas desejam que esse amor habite, né, em outras pessoas. Mas o texto ele fala pra gente referente ao amor, mostrando algumas ações que nós devemos fazer, e essas ações elas são realmente forma de amar. Então o texto ele fala desse assunto, né, lindo que é o amor, uma palavra muito conhecida. Então todos dizem que ama alguém e se sente amado também, mas é preciso ter cuidado para não confundir o verdadeiro sentido dessa palavra. Amar alguém exige paciência, respeito, carinho, confiança e perdão, para que seja verdadeiro esse sentimento. Ele mostra, né, algumas ações, e quando nós fazemos essas ações é sinal de que realmente nós amamos. Existe uma frase que diz o seguinte: quem ama cuida, né? Então nós podemos observar assim que quando há o amor, existe o perdão, existe o carinho, existe a confiança, e tudo isso faz parte realmente desse verdadeiro sentimento que é o amor. Então, com o amor, nós somos capazes de suportar, né, algumas coisas que venham nos acontecer. Com certeza, Jesus foi aquele que melhor mostrou o verdadeiro significado do amor. Jesus andou por muitas cidades e aldeias, conhecendo muita gente, vendo o sofrimento do povo. Ele curou muitos, ensinou sobre o amor, a paz, a alegria. Nos nossos dias, nós muito temos falado em relação ao amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, colocar-se no lugar do outro. E justamente pelo período que nós estamos atravessando, né, que é de pandemia, muita gente necessita realmente desse amor, desse cuidado, de uma palavra amiga, que também isso é uma forma de amor, né? Nós vimos que o amor ele não é existente somente entre pai, mãe e filhos, não é existente somente entre o casal, né, da mulher e o homem. Esse amor ele deve existir de uma forma geral, para com todos. Então, quando ele fala que Jesus ele andava, né, pregando, ajudando, conhecendo de perto, né, o sofrimento das pessoas e ajudando, isso era uma forma que Jesus também demonstrava o seu amor pelas pessoas. Então nós também podemos fazer dessa forma, né, ajudar quem precisa, isso é uma demonstração de amor. Então Jesus ele nos ensina que o amor, ele nos traz a paz e juntamente a alegria, porque aonde supera o amor, também nós podemos observar que há as outras coisas, né? O amor existente, tudo nós sabemos que fica mais fácil. Então, onde há amor, há paz, há alegria, há união, enfim. O próximo parágrafo. Uma vez o Senhor disse: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverei no meu amor. Perseverai no meu amor. Jesus queria dizer, perseverar é o mesmo que dizer, não desista do amor de Cristo. Esse é o maior amor que pode existir, gente. É o amor de Deus por cada um de nós, né? É o único amor que nós não podemos nos afastar nunca. Algumas coisas desse mundo pode até nos fazer desanimar, né? Ficar triste, passar por dificuldades, mas o amor a Jesus, esse a gente nunca pode perder. Podemos perder outras coisas, até mesmo parentes, né, que a gente pode vir a acontecer realmente de você ficar sem, mas realmente o amor, esse amor de Deus, que é o amor maior que existe, esse jamais a gente pode perder a esperança, né, de ter esse amor. O texto ele fala que que Deus deu seu único filho por cada um de nós. Isso representa o tamanho do amor de Deus para com cada um dos seres humanos. Então esse amor dele é um amor grande, um amor acima de todas as coisas.
É por isso que lá em nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento ele diz isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que realmente ele é o nosso primeiro amor. Depois Jesus continuou falando sobre amor. Ele deu uma nova ordem, uma lei ou mandamento. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar uns aos outros como eu vos amei. Não é impossível, né? A gente fazer essa ação, amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Na página 72 ele diz o seguinte: onde reina o amor fraterno, onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Ela é uma música, né? Nada é pequeno onde o amor é grande. Nós estamos vendo os dizeres que tem nas plaquinhas. Nada é pequeno no amor. Quem espera as grandes ocasiões para provar a sua ternura não sabe amar. Isso porque não existe, né, ocasião específica para que você faça uma demonstração de amor, seja ela grande, seja ela pequena. Então, todas as ocasiões elas são merecidamente que nós demonstramos sim esse amor. Não importa se é um grande evento, se é um pequeno evento, se é uma grande festa, né, uma pequena festa. A próxima plaquinha ela diz o quê? Assim permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Esse é um versículo, né? Ele se encontra em 1 Coríntios 13:3. Então, finalizamos essa aula dizendo que a nossa maior prova de amor é o perdão, certo? E Jesus coloca isso pra gente, né? Que quando nós perdoamos, nós estamos demonstrando realmente uma forma de amar, ok? Bem, nós vamos continuando na página 76 e a 77. O assunto: Jesus lava os pés dos discípulos. Na aula passada eu expliquei para vocês, né, que Jesus ele fez essa ação antes da sua partida. Foi um momento da Santa Ceia, né, a última ceia que ele teve com os seus discípulos. E ali Jesus faz essa ação, uma demonstração, no qual ele deixa para seus discípulos que eles o sigam, né, fazendo os mesmos exemplos. Que exemplo esse? O texto mostra para a gente que é um exemplo de humildade. Enquanto Jesus, como autoridade maior naquele recinto, é quem lava os pés dos discípulos. Então a história diz o quê? Começando aí lendo a história para melhor entender. Ou melhor lembrar, né? Porque nós já vimos essa aula. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Um dia antes de morrer, Jesus celebrou com os apóstolos uma refeição de despedida, a última ceia. Mas antes de começar a cear, Jesus se levantou, pegou uma toalha, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha. Quando chegou a vez de Pedro, e este lhe disse: Senhor, jamais permitirei que lave os meus pés. E Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde você vai entender. Jesus ainda acrescentou: Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então, Senhor, fala Pedro, né? Lave os meus pés, minhas mãos e minha cabeça. Então, nesse momento, Jesus demonstra, né, através dessa atitude dele para seus discípulos, que deve sim ter humildade. Nós devemos ser humildes. Não importa a posição que você ocupa, né, o cargo que você ocupa. O importante é que você olhe realmente para as pessoas com esse olhar de humildade, nunca querendo ser superior, nunca querendo ser maior do que ninguém. Porque a maior ali nesse momento da história era Cristo, né? Era Jesus. Ele era uma autoridade máxima naquele lugar. Mas ele mostra isso para os discípulos como que nós realmente devemos fazer. Ser humilde, independente da situação a qual nós nos encontramos. E Pedro, naquele instante, realmente ele quer rejeitar, né, que Jesus lave os seus pés, pensando realmente nessa possibilidade de ele ser somente um discípulo. Daí por que Jesus iria lavar os pés de Pedro, sendo que Pedro é quem deveria lavar os pés de Jesus? Então a gente olhando, né,
por esse lado realmente seria Pedro a lavar os pés de Jesus. Mas Jesus quis mostrar, ou ele mostrou, melhor dizendo, né, para Pedro que a posição ali não era o mais importante. Então Pedro acaba, né, reconhecendo e fala essa frase perante Jesus, onde ele permite, né, que Jesus lave não somente os pés, mas todo o corpo de Pedro. Quando acabou de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Jesus realizou um ato para mostrar aos discípulos a importância de servir aos outros e a ter humildade. Então, essa parte do texto é a parte mais importante, né, que nos chama a atenção. Jesus fez isso para que nós façamos o mesmo hoje. Não querendo sempre estar em primeira posição, em primeiro lugar, ser o primeiro em tudo, né? Mas que nós venhamos a servir, a ajudar quem precisa, quem está ao nosso lado, né? A importância que Jesus mostra para a gente nesse texto é que nós devemos realmente importar-se primeiramente com os outros e depois com você, com nós mesmos, né? Isso mostra o verdadeiro amor, a verdadeira humildade, em reconhecer, sempre lembrando dessa passagem, né, que Jesus mostra pra gente, que os últimos, né, existe essa frase que os últimos serão os primeiros. Então, tudo em que a gente puder fazer para ajudar, sempre ter a paciência, né, de esperar, tudo vai dar certo, a nossa hora vai chegar, a nossa vez vai chegar, aquilo que é da gente, ninguém vai poder tirar. Então ele fala também nesse sentido, né, ter a paciência, saber esperar. Em relação à humildade, esse exemplo é muito bonito quando ele mostra pra gente, né, que Jesus, ele mesmo fez esse papel, demonstrando para nós seguirmos, quanto cristão, ser humilde, ok? Então termina aqui a nossa revisão, até a nossa próxima aula, que será a nossa prova.